só fazer uma pincelada rápida para lembrar que amanhã, ou melhor, na segunda-feira, dia 1º de abril, é rememorado os 60 anos do golpe civil, empresarial e militar, o qual o Brasil teve que enfrentar por longos 21 anos, de 64 a 85, e vamos sempre levantar a bandeira da ditadura nunca mais. É uma pena que o atual governo, Lula 3, não queira mexer nesse vespeiro. Já descemos a lei aqui, já falamos disso também com o próprio convidado lá no Porão de Bar, Rodrigo Mondego, sobre, né, direitos humanos, que é fundamental, uma pauta necessária não só para o Brasil, para o mundo, historicamente. Fica a nossa crítica ao governo Lula, e não quis fazer um chamamento, nota pública, na verdade até brecou as manifestações federais que o próprio Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos, faria, e a criação, né, de um memorial. É uma pena que o Lula pise em ovos para tratar os militares, muito se baseando de que temos um novo problema, que é o 8 de janeiro, o qual ele pretende enfrentar, as pastas da Justiça, o STF também, mas é um tapa na cara de quem viveu aquele período, porque, diferentemente do que o Lula fala, há militares que nem nascidos eram, que nem participaram daquilo. Tá bom, mas há famílias que passaram por aquilo, que ainda tem resquício daquela lembrança. Há pessoas como a própria Dilma Rousseff, presidente do Brasil, companheira do Lula, que passaram por aquele período e gostariam de ser relembradas como pessoas que participaram daquilo, a sua memória, e principalmente as pessoas que não estão mais em vida. É uma pena, assim, fica a crítica escrachada, porque não precisava passar por isso. Porque é uma chaga e é uma verdade, então a gente não pode esquecer. Então, assim, são 6 décadas, não são 6 dias, não são 6 anos, não é meia dúzia de nada, são 60 anos. Então, assim, vamos sempre levantar a bandeira do ditadura nunca mais. Vinícius, algo a dizer sobre essa fatídica lembrança? Não, cara, é isso, assim, acho que um dos pilares, assim, fundamentais, eu sou historiador, né, cara, então a gente sempre defende um dos direitos, que é o direito à memória, o direito a... E que passa também pela questão do direito à vida, porque a gente ainda tem pessoas que foram desaparecidas, que são desaparecidos, pessoas que ainda não puderam dar o fim devido, né, ou se despedir de seus entes queridos, de pessoas que foram forçadamente desaparecidas durante a ditadura. Então, a gente tem sempre que lembrar, assim como é o caso, por exemplo, do Museu do Holocausto, que foi uma das maiores tragédias que a gente tem, assim, mas existe lá o museu, e ele é feito em diversos países no Brasil, tem, embora a maior parte das vítimas disso foi na Europa e tal, a gente tem memoriais disso pelo mundo todo, em vários países, exatamente para a gente se lembrar e não repetir, né? Assim, a gente, óbvio, hoje não tem essa percepção, os estudos históricos não trazem mais essa percepção de que a história se repete, né? Isso não acontece dessa forma, são outros atores, outros personagens, mas é claro que a gente precisa lembrar para que movimentos parecidos não ocorram novamente, para que a ditadura, ela precisa ser lembrada, não para ser comemorada, mas sim para ser extirpado, né? Para a gente sempre levantar aqui a defesa da democracia, das liberdades individuais, das liberdades de expressão, que elas são, e dos direitos humanos, né? Que são as bandeiras que hoje, né, são importantes e que a gente está aqui também defendendo. Então, lembrar, ele faz parte desse movimento, né? Não é lembrar para exaltar ou para comemorar, muito pelo contrário, é lembrar para que a gente não esqueça que isso ocorreu, que isso é uma parte dolorida da nossa história, das pessoas que lutaram pela liberdade, pela democracia e que precisam estar aí sendo revividas, né? Ou seja, sua memória não pode ser esquecida. Lembrar para não esquecer e honrar quem lutou para esse período tenebroso acabar, quem não está mais aqui, quem ainda carrega as dores físicas e na memória também, né? Enfim, feita essa abertura e esse repúdio ao governo Lula 3,